E aí, meu aluno, vamos trabalhar agora com triângulos e ângulos. São questões que costumam cair bastante de geometria, então vamos fazer muitos exercícios. Se prepara aí e vem comigo, vem. Para começar aqui, eu vou te passar duas propriedades que são essenciais para vocês fazerem todos os exercícios envolvendo triângulos e ângulos. A primeira é que se eu tenho um triângulo, seja ele qual for, pode ser equilátero, isósceles, escaleno, seja ele qual for, a soma de todos os ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Repetindo, independe do triângulo. Ele pode ser triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo, que a soma dos ângulos que estão dentro sempre vai ser 180 graus. E isso a gente utiliza bastante. A segunda propriedade é a propriedade do ângulo externo. Essa propriedade as pessoas costumam esquecer um pouquinho. Se você reparar, eu tenho um ângulo externo aqui que eu chamei de M. Lembrando que eu tenho um ângulo externo aqui também e eu tenho um ângulo externo aqui também, ó, tá? Mas eu vou dar um exemplo desse lado aqui, mas funciona para todos eles. Olha só, esse ângulo externo a gente tem como saber a medida dele. A medida dele vai ser a soma dos outros ângulos internos lá do outro lado, ó. Então, se eu tenho um M aqui, o M vai ser nada mais do que a soma desse ângulo B com o ângulo A. Então, ó, vou botar aqui, ó, é a soma do A com o B. Tá, e como funciona com esses daqui? Bem parecido, ó. Se você observar, esse ângulo externo, ele vai ser a soma dos outros ângulos que estão na parte interna lá do outro lado, ó, não adjacentes a ele. Então, ó, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de N, já que eu chamei esse de M, esse ângulo N vai ser a soma do B com C. E esse daqui, ó, que eu vou chamar de O, ele vai ser a soma dos outros ângulos que estão opostos, mas na parte interna. Então vai ser o ângulo A mais o ângulo C. Beleza? Vamos fazer agora muitas questões. Vem comigo. Vamos começar aqui do nível básico. Uma questão só para fixar as propriedades que a gente viu. Vem aqui. Olha só. Eu preciso calcular os valores de x e y nesse triângulo aqui. Repara que o x é um ângulo interno e o y é um ângulo externo a esse triângulo. Então a gente tem duas propriedades. A propriedade da soma dos ângulos internos e também a propriedade do ângulo externo. Vamos pôr em prática. Você sabe que se eu somar todos os ângulos internos de qualquer triângulo, tem que dar quanto? 180. Então, ó, se eu pegar aqui 40 graus, somar com 80 graus, somar com o x, que eu não sei, esses valores vão ter que dar 180 necessariamente. Aqui, ó, você armou uma equação, é só resolver. 40 mais 80, isso vai dar 120. Mais o ângulo desconhecido tem que dar 180 graus. Vamos lá, vamos tentar fazer de cabeça aqui, ó, sem ser aquele robozão. Olha só. 120 graus somado com qual número que vai dar 180 graus? Claro que é 60 graus. Pronto, já achei o primeiro valor aqui do x. Agora preciso achar o valor do y. Se eu tenho que o x é igual a 60 graus,
Vou botar aqui, ó, 60 graus. Quanto que vai valer o y? Olha aqui comigo. O teorema do ângulo externo, ele diz o quê? Que um ângulo externo de um triângulo tem que ser igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. E essa palavra aí, ó, não adjacente, significa o quê? Olha só, não adjacentes é o quê? Se você vai somar os ângulos sem ser o que está do lado dele. Então, ó, os que não estão do lado dele é o quê? O ângulo de 80 e o ângulo de 60. Então, ó, ângulo externo tem que ser igual à soma dos ângulos internos lá do outro lado, só que na parte interna do triângulo. Então, ó, já sai de imediato. O valor do y tem que ser igual à soma de 80 com 60 graus. Olha que maravilha. Y é igual a 140 graus. Essa é a nossa primeira questão, só para a gente fixar. Vamos para outras mais desafiadoras. Vamos lá. A segunda questão de ângulos e triângulos. Observa aqui. Eu preciso calcular o valor desse ângulo aqui. Só que eu tenho apenas essas informações. É importante você ver quantos triângulos tem na figura. Se você observar, tem 3 triângulos. O maior, o triângulo de baixo e esse triângulo de cima aqui. Então a gente vai ter que aplicar aquelas propriedades nesses triângulos aqui, ó. Observa só. Se aqui tem 40 graus, aqui tem 90 graus. Lembra que toda vez que tiver essa caixotinha aqui, ó, com um pontinho no meio, é um ângulo reto. Aqui vai ter quantos graus? Eu não sei. Vou chamar esse ângulo aqui de A. Vamos tentar descobrir? Vamos. Eu não sei se vai resolver a questão de imediato, mas vamos montando o quebra-cabeça aqui, ó, só para treinar a matéria. Olha só. 40 graus somado com 90 graus somado com o ângulo A tem que dar 180 graus. Então, eu tenho que A é igual a 180 menos 90 menos 40. 180 tira 90, vai dar 90. 90 tira 40, 50. Descobri esse ângulo A aqui. Vale 50 graus. Professor, mas você não resolveu a questão. Legal, eu sei, mas a gente está fazendo isso só para a gente aplicar as propriedades que a gente aprendeu. Se eu quiser matar a questão logo de cara, olha aqui, ó. Se eu sei que aqui é 90, eu tenho que essa parte aqui já é 30. Quanto que vai sobrar para cá? 60. Ó. 60 graus. Olha aqui. Esse ângulo X, ele não é um ângulo externo do triângulo de baixo? Olha aqui, ó. Então, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos lá do outro lado desse triângulo. Então, ó, já consigo matar de cara aqui, ó. Nem precisava preencher todos os ângulos aqui. Ó, então, x vai ser a soma de 40 com 60 graus. 100 graus é a resposta da minha questão.